A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Te convido neste momento para fazermos menção da palavra do Senhor que se encontra na Bíblia Sagrada, palavra digna de toda aceitação. Iremos fazer menção aqui por meio do capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 22, uma palavra que se encontra, a palavra que Moisés pronunciou e o escritor Lucas registrou, e ela é bastante necessária para os nossos dias, pois estamos em um período que precisamos muito de entender a palavra do Senhor para que nós possamos transmitir ela para aqueles que precisam ouvir. E veja que a palavra nos chama a atenção. Esta palavra Moisés falou com o povo de Israel ali no deserto, o qual Deus constituiu para instruir o povo ali no deserto, ensinando as leis, os estatutos, os mandamentos. E Deus revelou para Moisés a vinda do Messias. Ele já sabia que Jesus Cristo vinha na dimensão de profeta e salvador. E veja o que ele falou com o povo ali no deserto. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Veja que Moisés ele já estava ali instruindo o povo, porque ele sabia que o povo iria entrar na terra da promessa e, na continuidade, o Messias vinha e eles precisavam estar habilitados para receber o Messias na dimensão de único Salvador, porque o mesmo Jesus disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E foi revelado a Moisés a vinda do Messias. E ainda assim, eles, avisados e instruídos por Moisés, eles não atentaram para Jesus Cristo, eles rejeitaram Jesus na dimensão de Salvador. Mas a Bíblia nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que Deus fechou o entendimento de Israel para que entrasse a nossa plenitude. E veja que Pedro, um homem que Deus escolheu, ele seguiu Jesus, em toda a trajetória de Jesus, ele estava ali seguindo Jesus. E ele foi aprendendo com Jesus. E um certo dia, Jesus pergunta para eles: quem vós pensais quem eu sou? Aí uns dizia, um dos profetas dizia, é Elias, outro dizia, é João Batista. E Jesus perguntou, e tu, Pedro? Ele disse: verdadeiramente tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegrou com a atitude de Pedro e o discernimento dele, porque ele veio para Israel, Israel não teve discernimento de receber Jesus, e Pedro, que era da descendência dos gentios, Pedro discerniu muito bem quem era Jesus Cristo, e Jesus se alegrou com isso. E veja que um certo dia, eles reunidos, Jesus faz um relato em respeito à salvação, e eles foram aprendendo com isso. No Evangelho de João, capítulo 6, versos 44 e 45, veja o que Jesus falou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Veja o que Jesus ensinou para os apóstolos e para aqueles que estavam em volta dele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Qual é esse último dia?
A Bíblia diz que vai haver um dia qual todas as nações vão ser reunidas diante do Senhor e cada um prestará conta de si mesmo. Esse será um grande dia, dia do tribunal. E Jesus, ele ali ensinando para os apóstolos, e eles foram aprendendo. E Jesus completou a sua carreira, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu-se aos céus e entregou esta obra para os apóstolos dar continuidade. E um certo dia, Pedro ali, ensinando o povo de Israel em respeito à salvação, e veja que Pedro, ele lançou uma palavra e despertou a curiosidade deles. Veja o que Pedro diz no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículo 36. Veja o que Pedro falou. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes e fez Senhor e Cristo. Veja que Pedro, ele lembrou o povo de Israel que eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Eles foram parte daqueles que havia condenado a Cristo à crucificação. E muitos deles foram despertados por esta palavra e perguntaram a Pedro. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, varões irmãos? Veja que eles fizeram esta pergunta: o que nós faremos agora? Quando Pedro disse que eles foram a causa de Jesus ser crucificado porque eles não receberam a Cristo, o Messias. Veja o que Pedro falou com eles. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. Veja que Pedro ali entendeu que a promessa para Israel ainda estava de pé. Porque Deus não é o homem para que minta. Pedro disse, olha, arrependei-vos dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é promessa de Deus para todos quantos se rende ao Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos vossos pecados, das vossas maldades, e Deus vos dará o dom do Espírito Santo, e vós sereis salvos pela promessa. E veja que Pedro, ele tinha essa certeza que Deus ainda estava com a promessa de pé para com Israel. Porque a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Pedro sabia muito bem que Deus, quando ele faz promessa, ele cumpre. Quando Deus ordena, acontece. E assim é para os nossos dias, meu querido. Jesus Cristo, ele veio para a salvação de todos. Todos quanto nele crê. E não importa a dimensão do seu pecado, Jesus está pronto para te perdoar. É só você reconhecer que pecou, precisa do perdão de Deus, e Jesus está pronto
para te perdoar, lançar teus pecados no mar do esquecimento e você tornar-se um mensageiro desta palavra, salvo em Cristo, com direito de filho por adoção de Jesus Cristo, com direito de representante dos céus e herdeiro da promessa, e habitante da Nova Jerusalém, a cidade que Jesus foi preparar. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, que as bênçãos do Senhor vêm sobre esta nação e sobre as nações, e todos quantos ouvir esta palavra, que se arrependam dos seus maus caminhos, façam uma aliança com Jesus Cristo para direito de salvação e vida eterna. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.